Olá a todos, vamos dar sequência aqui ao tutorial. Hoje é a parte 6, vamos criar a interface de usuário. Então menu, tela de Game Over e o HUD. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos abrir aqui a Godot, abrir aqui o nosso tutorial, vir aqui para 2D. Então, para a gente entender aqui, a gente vai iniciar fazendo o HUD. O HUD HUD significa Heads Up Display, ou uma tela de alerta, monitor de alerta. A gente vai exibir aqui a pontuação do nosso jogo. Então eu vindo aqui no jogo, aqui nesse cantinho aqui em cima, a gente vai exibir a nossa pontuação. Então aqui no jogo, eu vou abrir a cena, jogo aqui. Então no arquivos, vem aqui na nossa pasta de cenas e vou selecionar jogo. Venho aqui no jogo, vou adicionar um nó filho, vou adicionar um node, só node, vou criar aqui. Aqui eu vou chamar esse node de HUD, HUD. Dentro do HUD eu vou adicionar um nó filho chamado Control. Então Control, ele está em verdinho aqui os ícones, são nodes para poder criar interfaces de usuário, tá? Então vou criar aqui meu control. Quando a gente cria qualquer tipo de controle aqui, aqui vocês podem ver que existe essa opção aqui, layout, tá? Então aqui a gente pode posicionar, então aqui posiciona no canto superior esquerdo, canto superior direito, inferior esquerdo. Então a gente tem todas essas opções. A gente pode alinhar ele totalmente à esquerda. Aqui no caso a gente vai criar aqui um rect completo, ou seja, ele vai tomar toda a área do meu jogo. Então veja que tem aqui esses círculos vermelhos mostrando que ele está tomando toda a área do jogo. Então o que eu vou fazer? Dentro do control eu vou adicionar um nó filho chamado label. Então label, o que seria um label? O label ele vai exibir um texto, então ele é uma etiqueta, né, que vai exibir um texto. Aqui no caso a gente vai selecionar aqui o label. Aqui na parte text a gente vai digitar 0 pontos. Então aqui é o que vai aparecer lá para o nosso usuário toda vez que a gente aumentar um ponto, vai aumentando aqui, vai alterando esse valor aqui. Então vamos posicionar aqui um pouco mais para baixo. Aqui no caso, eu vou com o direcional do teclado, tá? Porque ele vai estar aqui, no layout, ele vai estar posicionado na parte superior esquerda. Então, da parte superior esquerda, eu alinho ele aqui, nessa parte superior aqui. Aqui, a gente tem, por exemplo, pode alterar a cor aqui. Eu vou alterar aqui para preto, para ficar melhor para a gente ver. Vamos executar, veja que começa a aparecer aqui a pontuação aqui em cima. Essa fonte, ela não está muito boa, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma fonte um pouco mais bonita aqui. Então para isso, eu tenho uma fonte aqui, deixa eu verificar, aqui em Downloads, eu baixei essa fonte aqui chamada Joystick, então é joystickmonospace.ttf. Eu vou deixar o link aí para download na descrição, é só vocês baixarem a fonte. A gente vai aqui na pasta da Godot, aqui na pasta do nosso tutorial, tem a pasta Assets, Imagens. Nessa pasta Assets eu vou criar uma nova pasta chamada Fontes. Tudo em minúsculo
e vou colar minha fonte aqui dentro. Tá? Então aqui, vamos selecionar o label. Essa não é a maneira mais fácil de fazer, tá? Mas ela é mais simples, vai. A gente poderia criar um tema, tá? Vir aqui, criar um tema, fazer toda a alteração e depois ir aplicando esse tema. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre temas mais pra frente, então aqui a gente vai só alterar a fonte mesmo. Então para alterar a fonte, o que eu faço? Eu venho aqui em Label, eu vou até alterar aqui para Label pontuação, para ficar mais fácil. Venho aqui em Custom Fonts, aqui no inspetor. Aqui onde está escrito fonte, do lado está escrito vazio. Vou selecionar e selecionar Novo Dynamic Font. Clico aqui em cima desse Dynamic Font, ele vai abrir aqui essa área. Aqui dentro da Dynamic Font eu vou ter essa opção fonte e aqui fonte data. O que eu vou fazer? Veja que eu já tenho minha pasta aqui, ó, Assets, Fontes e aqui a minha fonte. Eu vou segurar essa fonte, vou puxar aqui até trazer aqui para vazio. Vou soltar igual a gente faz no Sprite. E veja que ela alterou a nossa fonte aqui para uma fonte diferente. Aqui, vamos ver como ficou. Ó, ficou num tamanho bom. Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu venho aqui em Settings e posso alterar esse número. Por exemplo, vou deixar com 20 para ficar bem grande. Então, veja que já mudou aqui. Então, aqui a gente já deixou o nosso HUD pronto. O HUD a gente pode separar numa nova cena. Para não ficar aqui junto do jogo, o que a gente vai fazer? Clica com o botão direito. Vamos salvar ramo como cena. Então, seleciono no HUD, botão direito, salvar ramo como cena. Aqui eu tenho assets, aqui na raiz do meu jogo eu tenho a pasta assets, cenas e scripts. Eu vou criar uma nova pasta chamada interface. E vou salvar aqui como HUD mesmo, .tscn. Vamos aqui para a nossa área aqui. Vou salvar aqui o jogo. Venho aqui para o nosso HUD. Vou adicionar então um script. Então, clico com o botão direito, adicionar script. Vamos salvar lá na nossa pasta scripts, hud.gd. Vou abrir, vou criar. Venho aqui, vou apagar tudo. Eu vou colocar aqui uma função proxies delta, então é func espaço underline proxies, abro parênteses delta, 2 pontos, vou para a próxima linha. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar meu control, então é cifrão control barra label pontuação, ou seja, eu estou pegando o control e pulando aqui para o label pontuação. Ponto text vai ser igual a global ponto pontuação. Aqui no caso ele é um texto, então a gente tem que transformar isso daqui. Esse daqui é um número inteiro, eu tenho que converter ele para texto. Então eu posso digitar string e colocar global.pontuação entre parênteses. Vou colocar um mais aqui para concatenar e vou digitar pontos. Vamos tentar executar. Veja que ele fica aqui com 0 pontos. Vamos no jogo. Veja que ele está mudando ali a pontuação. 2. Então a gente vai mostrando agora como que está a pontuação aqui. Então o nosso HUD está pronto. Só que quando a gente perde o jogo, o interessante era ir para uma tela de Game Over.
Então vamos criar nossa tela de Game Over. Aqui eu já vou fazer a cena separada. Então eu vou abrir aqui uma nova cena, ou eu venho em cena e clico em nova cena, que vai abrir aqui uma cena vazia para mim. Venho em 2D, vou adicionar um node, vamos chamar esse node de Game Over. Vou adicionar aqui como nó filho um Ctrl, venho aqui em Layout, deixo com o Rect completo, para ocupar toda a tela. Vou adicionar um nó filho, é um label. Esse label vai estar escrito Game Over. Vou adicionar um outro nó filho, vou chamar de Button. Esse button, aqui no texto, eu vou colocar jogar novamente. Vou clicar com o botão direito em cima desse button, deixa eu alterar o nome dele, ó. Eu dou 2 cliques aqui em button, então eu vou colocar button jogar. Vou clicar aqui com o botão direito, vou duplicar, button, menu. Então, button jogar é jogar novamente, button menu eu vou colocar aqui, voltar, maiúsculo, voltar ao menu. Pronto. Esse label, eu vou vir aqui em Layout, vou colocar centro superior, para ele ficar centralizado aqui, e vou descer ele algumas vezes aqui com o meu direcional, só para eu ter um posicionamento um pouco mais para baixo aqui. Vou selecionar o botão jogar, venho em Layout, eu vou usar o centro inferior. Ele vem aqui para baixo. Eu vou puxar ele para cima, para dar um espaço. Aqui o posicionamento vocês que escolhem, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no botão menu, eu vou colocar centro inferior também, para ficar aqui embaixo. Vou puxar para cima, para dar um espacinho aqui. E, na verdade, esses dois eu vou deixar um pouquinho mais para baixo. E vou colocar mais um label aqui. Então eu vou adicionar o nó filho. Vou colocar aqui label. Dentro do controle, tá, gente? Não esqueçam que vocês estão trabalhando aqui dentro do controle. Não adiciona dentro do Game Over esses label e button, porque pode dar problema depois. Então aqui eu vou colocar label pontuação. Então a gente pode colocar assim dentro desse label, sua pontuação foi de X pontos. Então, tá aqui nesse canto, eu venho aqui no Layout, vou deixar centralizado. Então é aqui, ó, centro. Ele vai ficar bem aqui. Vamos aqui então alterar a fonte do Game Over. Então, vamos fazer isso para todos aqui. Eu venho aqui em Custom Fontes, novo Dynamic Font, clico em cima do Dynamic Font, a mesma coisa que eu já fiz lá. Venho aqui em Fonte, Fonte Data, e vou puxar minha fonte para cá. Veja que ele já alterou. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho em Custom Fonts, né? Seleciono aqui, ó, Label pontuação, tá? Custom Fonts, novo Dynamic Font, clico aqui em cima. Aqui em fonte, fonte data, vou puxar minha fonte aqui para dentro. Vamos centralizar de novo aqui. Então é aqui no centro. Ficou certinho. Os botões a gente não vai mexer por enquanto. Vamos dar uma olhada. Deixa eu salvar essa cena. Então venho aqui, cena, salvar cena. Venho aqui em interface,
e vou salvar como Game Over. Vamos dar um play. Ficou assim então nossa cena. O Game Over está um pouquinho torto, a gente vai centralizar ele de novo. Então vamos aqui no Game Over, Layout, vamos centralizar aqui no superior e descer ele de novo para ficar bacaninha aqui. E aqui o que a gente pode fazer? Vamos aqui no Game Over, seleciono o Game Over aqui, ó, na minha cena, Game Over. Venho aqui em instanciar um arquivo de cena como um nó. Eu vou colocar o nosso background aqui, ó. Clico em abrir. Vou pegar esse background e vou deixar lá em cima para ficar, né, atrás de tudo. Vamos executar, ó, e vai ficar aqui, ó. Só que a gente não consegue ler. Então vamos alterar aqui. Aqui esse Game Over a gente pode puxar um pouquinho mais para cima. Vamos aqui no Font Color. Então, ó, selecionei o label aqui, que é o Game Over. Vou até alterar o nome, Label Game Over. Opa. Eu vou alterar então aqui a cor da minha fonte. Eu venho aqui no inspetor, vou descer lá embaixo. Tem aqui, ó, Custom Colors. Eu vou deixar marcado aqui Font Color. Se quiserem trocar cor, dá para deixar vermelho, por exemplo. Aqui. Pronto. Opa. Não sei porquê, mas é bem ruim de selecionar cor de fonte aqui na Godot. Mas ficou aqui o nosso Game Over. Vamos alterar um pouquinho o tamanho da fonte. Então venho aqui no Custom Fonts, que eu criei minha fonte aqui. Venho aqui em Settings, vou alterar o Size para 22. Venho em Layout, centralizo de novo aqui em cima. E vou descer um pouco para ficar aqui no céu aqui. Aqui, essa pontuação foi D. Eu vou alterar a cor também. Venho aqui e vou deixar preto. Vou puxar um pouco mais para cima, para não ficar aqui nessa área que está muito escura. Vamos ver como ficou. Ó, ficou bacana. Então aqui eu vou clicar aqui, eu vou jogar novamente. Aqui eu volto para o menu, né? Então eu vou alterar a fonte também desses dois botões. Então eu vou selecionar aqui o botão jogar, vou aqui em Custom Fontes, vou criar uma Dynamic Font, mesma coisa que eu já fiz, tá? Clico em cima dela, venho aqui em fonte, puxo, opa, deu uma errada aqui. Puxo aqui minha fonte TTF aqui para fonte data, ele já vai carregar. Se quiser alterar a cor, ou se quiser alterar o tamanho aqui, eu vou deixar 20. Não, eu vou deixar 16 mesmo, para não ficar muito grande. Aqui, se você der uma puxadinha, ele já vai ficar do tamanho certinho. Vou selecionar meu botão menu, que é o botão menu aqui. Mesma coisa. Custom Fontes. Novo Dynamic Font. Clico aqui em cima. Venho aqui em fonte. Puxo minha fonte para cá. No Fonte Data. E já terminamos aqui o nosso menu. Se vocês quiserem, dá pra gente tentar dar uma alinhada aqui. Pegar aqui e dar uma aumentada também. Vamos deixar os dois botões do mesmo tamanho. Ó. É só deixar aqui a grade, né, configurada para ter um encaixe de grade aqui, que ele fica mais fácil. Posso selecionar os dois, então eu clico aqui em cima do botão, aperto o Shift e aperto a de baixo, ele vai selecionar os dois. Eu vou puxar um pouquinho aqui para a minha direita.
Então isso daqui não é regra, vocês vão deixar do jeito que vocês gostarem mais aí, tá? Aqui a gente pode colocar o nosso personagem aqui no canto. Então vem aqui em Game Over, adicionar no filho. Eu vou criar um Animated Sprite. Sprite personagem. E venho aqui nos frames, eu crio um novo Sprite Frame. Clico aqui em cima do Sprite Frame. Vai abrir a nossa janela aqui de animação. Vou clicar aqui em adicionar frames. Venho aqui nas nossas imagens e vou selecionar aqui meu jogador. Então vou abrir, configurar aqui, então é 4x2. 4x2. E eu vou fazer uma animaçãozinha aqui com esses dois sprites. Vocês podem escolher qualquer um, né, para deixar ali, porque é o Game Over. Eu vou alterar aqui para 2 frames por segundo. E vou deixar marcado para, aqui é a opção Playing, ativa. Vou pegar esse Animated Sprite e vou pôr aqui onde ele fica mesmo no jogo, que é, é 160 por 205. Então quando a gente perder, vai aparecer isso daqui para quem estiver jogando. Então o que eu vou fazer? Vou programar aqui os botões. Então aqui, eu vou selecionar o botão jogar. Venho aqui em nó. Vou selecionar aqui o preset. Primeiro, né, a gente tem que criar um arquivo aqui dentro do Game Over, senão não vai ter onde salvar aqui. Então venho aqui em Game Over, aqui no Node, aqui Game Over. Vou adicionar um novo script. Aqui na pastinha aqui do caminho, eu vou selecionar minha pasta Scripts e vou abrir. Criar, já criou aqui pra gente. Vamos apagar tudo, deixar só o Extends Node. Volto aqui no meu botão jogar, seleciono o preset, conectar. Venho aqui no meu Game Over, tenho o meu script aqui, eu vou conectar e já vai criar aqui para mim. O que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui no botão jogar, eu tenho que carregar a cena do jogo. Então eu vou fazer assim, ó. getTree, a gente já fez isso, então é getTree.changeScene e daí eu vou selecionar a minha cena do jogo. Se não abrir essa lista aqui para vocês, o que vocês fazem? Change Scene, deixa eu aumentar aqui, vai estar assim, getTree.changeScene, abre parênteses, e entre aspas, vocês vão vir aqui, nesse canto aqui, vai procurar a cena do jogo, clica com o botão direito, vem aqui, e copiar o caminho, que daí eu já vou ter o caminho copiado aqui para ela. Agora a gente vai ter um botão que vai levar para o menu, mas o menu a gente não tem pronto ainda, então deixa aqui um pouquinho. Agora vamos lá para o nosso inimigo. Vamos abrir a nossa cena inimigo, venho aqui para editar o script. Vamos abrir aqui. Aqui, quando eu bater no jogador, né, quando o inimigo entrar em contato com o jogador, é o Game Over. Aqui o que a gente estava fazendo? Quando desse o Game Over, a gente voltava para o jogo. Só que agora a gente já tem uma cena Game Over. Então o que a gente vai fazer? Vai selecionar aqui esse entre parênteses aqui, que tem as cenas / jogo. Vou excluir. Vou voltar aqui para o canto, vou clicar aqui em cima de interface, vou selecionar aqui o Game Over, clica com o botão direito, vem aqui copiar o caminho e entre aspas eu vou colar
a minha cena, o caminho para a minha cena Game Over. Então ela vai carregar essa cena. Deixa eu diminuir aqui que está bem. Então o que a gente fez é isso. A gente, quando der o Game Over, a gente utiliza getTree.changeScene Game Over. Então a gente vai abrir, quando a gente perder, a gente abre a tela de Game Over. Vamos ver se deu certo? Então vou executar aqui meu jogo. Ou eu posso clicar aqui e selecionar jogo. Então eu vou jogando aqui. Perdi, fui para a cena de Game Over. Se eu clicar aqui em jogar novamente, ele volta para o jogo. Agora, vamos criar o nosso menu. Então aqui eu posso fechar. Vou clicar aqui para criar uma nova cena, ou venho aqui e clico em nova cena. Venho aqui para o 2D. O menu vai ser praticamente a mesma coisa que o Game Over. Então eu venho aqui em mais para adicionar um novo node. Venho aqui no Node, então vou criar um Node, vou alterar esse nome para menu, clico com o botão direito em cima de menu, venho adicionar nó filho, vou adicionar um Control, aqui no Control eu venho aqui em Layout, vou deixar o Rect completo, em Control eu clico com o botão direito, então vou adicionar um filho ao Control, vou adicionar nó filho, vou colocar um label, volto aqui para o Control, vou adicionar um outro nó filho, vou chamar de um tipo button. No Control eu venho de novo adicionar outro nó filho, button, do tipo button. Aqui vamos colocar, no label eu vou colocar label jogo. Nesse button, opa, eu não preciso de dois botões não, é um só. Nesse button eu vou colocar button jogo. Então aqui no label jogo eu vou colocar aqui nome do jogo, tá? Não tem o nome o jogo. A gente pode depois definir qual que vai ser o nome do jogo. Aqui no button jogo eu vou colocar aqui jogar. Então aqui eu vou selecionar o label jogo. Vamos alterar a fonte. Então eu venho aqui Custom Fonts. Aqui no fonte eu crio um Dynamic Font, clico em cima dela, venho aqui em fonte, fonte data, vou pegar lá a minha fonte que eu fiz o download, vou puxar aqui. Aqui em Custom Colors eu posso deixar preto. No Settings eu vou alterar o tamanho da fonte, aqui o size para 32, vai ficar bem grande. Venho aqui em Layout, vou centralizar superior e vou descer um pouquinho aqui. Aqui o jogar, vamos fazer a mesma coisa. Custom Fontes, novo Dynamic Font, clico em cima, fonte, fonte data. Eu puxo minha fonte aqui, veja que já alterou lá. Eu vou pegar esse botão e vou alinhar aqui no centro inferior. Vou subir um pouco ele aqui e vou colocar um pouco para o lado. Então, de novo, essa interface vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui, no menu aqui no Node Menu, aqui na cena, eu vou clicar com o botão direito, adicionar nó filho. Opa, perdão. Eu vou adicionar primeiro o background. Então eu seleciono aqui o menu, o Node Menu, clico em instanciar um arquivo, venho aqui em background, cenas /background,
para a gente ter o background aqui no menu, tá? Puxo esse background aqui para cima para ele ficar atrás de tudo. Então deixo ele aqui, depois já logo do menu. Clico de novo aqui em menu, vamos adicionar um nó filho. Animated Sprite. Aqui eu vou criar uma animação, então seleciono aqui o Animated Sprite. Aqui em Frames, novo Sprite Frame. Clico em cima dele, vai abrir aqui a minha área de Sprite Frames. Venho aqui, adicionar frames. Seleciono o jogador. E vou selecionar dois frames aqui só para fazer uma animaçãozinha. Venho aqui, deixo o playing ativado e ele vai ficar fazendo essa animação no início do jogo. A gente pode posicionar também no mesmo lugar lá, que é 160 por 205. E a gente tem o nosso menu pronto. Agora é só a gente programar para quando a gente clicar aqui entrar no jogo. Então eu venho aqui em menu, clico aqui para adicionar um novo script. Vou salvar dentro da minha pasta scripts aqui. Então venho em abrir, criar. Aqui eu apago tudo. O menu aqui, né? Vamos salvar nossa cena também. Vem aqui em cena, salvar cena. Aqui em interface mesmo, a gente salva como menu.tscn. Salvei. Aqui agora, voltando aqui para o 2D. Aqui no botão jogo, eu venho aqui no inspetor, do lado tem o nó, seleciono aqui o nó, venho aqui, seleciono, deixo marcado Pressed aqui e clico em conectar. Aqui eu vou conectar dentro do menu mesmo e clico em conectar. Aqui é a mesma coisa, eu vou passar para a cena do jogo, então é get tree.change scene e vou selecionar aqui a minha cena do jogo. Se eu executar aqui, se eu clicar em jogar, ele vai iniciar o jogo. Morri, agora aqui eu não consigo voltar para o menu, então vamos editar isso também ali no... Venho aqui na minha cena, na interface, Game Over, venho aqui em 2D, vou selecionar aqui meu botão menu, fazer a mesma coisa, aqui em inspetor, do ladinho aqui tem o nó, vou selecionar, venho aqui em Pressed e conectar. Vou conectar no meu Game Over, clica em conectar, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, get tree.change scene, e eu vou selecionar agora meu menu, então é esse daqui embaixo, aqui, ó. Vamos executar ele. Então, se eu clicar em jogar novamente, ele vem aqui para o jogo. Se eu clicar em voltar ao menu, vai para o menu. Clicando aqui em jogar, ele vai para o jogo. Então, a gente tem aqui a parte visual aqui do nosso jogo praticamente 100% pronto. Aqui, no Game Over, a gente pode mostrar quanto foi a pontuação aqui, ó, né, que eu já tinha deixado. Então vamos alterar isso daí. Indo aqui para o script do Game Over, eu venho aqui e vou criar uma função underline ready, que a gente já usou em outras partes do nosso tutorial. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Ctrl, então vou digitar aqui Ctrl barra label pontuação ponto text vai ser igual. Vamos clicar aqui. Eu vou copiar aqui o que eu deixei aqui. Então venho aqui no script,
Então eu vou substituir por isso. Só que aqui o X eu tenho que trocar pela pontuação. Então o que eu vou fazer? Depois do D aqui eu vou fechar aspas, clicar em mais. Daí eu vou colocar assim, ó, global. Primeiro a gente tem que converter, né, para string. Então é string, abro parênteses, global. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Global ponto pontuação mais, daí eu abro aspas de novo, vou dar um espaço, pontos. Então vamos executar de novo. Então vou jogar novamente. Então sua pontuação foi de 1 ponto. Aqui já está funcionando. Vamos voltar aqui. Aqui no nosso menu, vamos abrir a nossa cena aqui de menu. Aqui debaixo do nome do jogo, eu vou colocar o recorde. Então vamos selecionar aqui o Ctrl, clica com o botão direito, adicionar no filho. Eu vou colocar aqui um label. Esse label eu vou chamar label record. Vou pôr aqui em cima só para organizar. Eu vou colocar assim, ó, seu record é de X pontos. Então vou centralizar aqui superior, eu acho que pode centralizar aqui, então é centro, só que eu vou trocar fonte também. Então vamos lá, inspetor, custom fontes, novo dynamic font, clico em cima do dynamic font, vai abrir aqui as opções, em fonte data, eu puxo aqui minha fonte, vou alterar a cor aqui para preto e vou centralizar de novo. Então vou usar o centro aqui. Só que ela ainda está em cima da montanha aqui, não fica legal. Vou puxar um pouco para cima. Aqui já dá para a gente ler. Deixo o tamanho mesmo do mesmo jeito, ficou tudo certinho. Venho aqui no meu script aqui do menu. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar a função underline ready. Na próxima linha aqui eu vou escrever. Então eu faço assim, ó, Ctrl barra label record, que a gente acabou de criar, ponto text, ou seja, eu vou alterar o texto dela. Vou voltar aqui. Seu recorde é de X pontos. Tá. Então vou colocar aqui, seu recorde é de X pontos. Então mesma coisa. Antes do X aqui eu fecho aspas. Então vai ficar assim, ó. Seu recorde é D, então eu crio uma string chamada seu recorde é D, fecho aqui as aspas, coloco mais. Vou converter meu inteiro para string, então é global.record, pontuação, mais espaço, pontos. Vamos executar. Seu recorde é de 0 pontos, então vamos jogar. Desviar aqui. Nossa pontuação está aumentando. Então minha pontuação foi de 9 pontos. Se eu voltar para o menu, meu recorde é de 9 pontos. Então aqui a gente já terminou o nosso jogo, né? A parte visual dele, já está funcionando todos os botões. O que a gente vai fazer no próximo tutorial? No próximo a gente vai colocar o áudio, então a gente vai colocar uma música de fundo e uma musiquinha, um barulhinho quando ele pular.
Uma outra coisa que a gente vai fazer também é colocar botões, porque isso daqui o que acontece? Para a gente jogar esse jogo, a gente precisa de um teclado. E se a gente tiver num smartphone, por exemplo, o smartphone não vai ter como a gente jogar, porque é uma tela touchscreen. Então a gente vai colocar aqui um botão para a gente poder jogar quando tiver num smartphone. Então no próximo tutorial é isso que a gente vai fazer. Vai fazer o botão aqui, o touchscreen, e colocar um áudio aqui para ficar mais bacana o jogo, tá? Então, obrigado aí por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, postem aí nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E até o próximo tutorial.